São aos advogados que estão aqui aguardando suas preferências, doutora Renata e doutor Camargo, sejam bem-vindos, e faço uma saudação a todas as pessoas que estão acompanhando a transmissão desta sessão. Declaro aberta a 59ª sessão ordinária da terceira subcâmara de coordenação e revisão do Ministério Público do Trabalho. Eu, na qualidade de coordenadora, não tenho comunicados. Doutora Daniela, algum comunicado? Nenhum comunicado, só meu boa tarde a todas e todos. Doutor Marcelo? Também nenhum comunicado, apenas boa tarde para todos e todas. Doutor Ricardo? Igualmente, nenhum comunicado e boa tarde a todas e a todos. Então, perfeito. Então, vamos prestigiar primeiro os advogados. Como o processo do doutor Camargo é bem mais simples, eu vou apregoar o processo do doutor Camargo, que é que não tem número de pauta, e passo a palavra ao relator. É o processo 967 de 2020, da 15ª Região. Com a palavra relator, doutor Marcelo. Esse processo houve pedido... processo com pedido de preferência do doutor Luiz Camargo. Esse processo está sendo homologado pelos próprios fundamentos da promoção de arquivamento com base no enunciado 14. É homologação padrão, então é ato monocrático do relator. Tudo bem, doutor Camargo? Sim, excelência. Eu agradeço muito a atenção, o atendimento ao nosso pedido de preferência. Eu estou de São Paulo, exatamente da sede do Sindesporte. Os diretores do Sindesporte estão encaminhando aqui as congratulações ao Ministério Público do Trabalho, em especial à terceira subcâmara, e o único requerimento é o registro do meu nome na ata de julgamento. Eu agradeço muito e uma boa tarde a todos. Com certeza, nome registrado. E obrigada. Até a próxima. Até, felicidades. Vamos lá. Agora, o pedido de preferência também da doutora Renata, que é o processo número 5 da pauta, que é o PP 1184 de 2022, da 10ª Região. Doutora Renata, eu vou ler a ementa na qualidade de relatora. A senhora está pela denunciante, certo? Exato. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Desculpe ser tão rápida assim, mas vamos lá. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Então, eu vou ler a ementa. Se tiver algum voto divergente, aí eu lhe passo a palavra para a sustentação. Pode ser? Perfeito. Então, vamos lá. Então, processo de minha relatoria, 5 da pauta, PP 1184, de 2022, da 10ª Região. Eu voto pela não homologação da proposição de arquivamento, meio ambiente do trabalho, assédio sexual, sociedade de economia mista, meta prioritária, enunciado número 28 da CCR e enunciado número 12 da Corte de Igualdade, negligência em relação à apuração dos fatos, a punição do assediador, bem como a assistência devida à vítima, suposta descaracterização da prática de assédio sexual traçada pelo investigado, caso de machismo estrutural, ausência de perspectiva de gênero, cultura organizacional tolerante a situações abusivas, necessidade de apurar a existência e implementação de programa de governança organizacional, declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização equitativa, de 2008, bem como a Lei 13.303, de 2016, arquivamento com base em prova unilateral do inquirido, necessidade de prosseguir com as investigações, razão pela qual eu voto pela não homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho a relatora e sugiro publicação. Doutor Marcelo? Também acompanho e acompanho também quanto à sugestão de publicação. Então, por unanimidade, não será homologada a proposição de arquivamento. Aqui, então, esse voto vai ser, inclusive, publicado no boletim da CCR, que é um boletim interno que nós temos aqui, para servir de paradigma para outras questões. E assim que... Quando mais ou menos está liberado o voto, Luiz, mais ou menos, que a doutora pode ter acesso? Uns 10 dias a senhora tem acesso ao inteiro teor do voto. Pode ser, doutora? Pode ser. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pela sensibilidade. Uma causa como essa é, de fato, muito importante para a luta que a gente empreende para um mundo mais igualitário, que as mulheres tenham paz para trabalhar em um ambiente seguro, livre de toda forma de violência. Tenho certeza que esse voto vai ser uma aula e eu aguardo os 10 dias para ter o prazer de poder ler.
Muito obrigada a todos e todas. Apenas para ressaltar, o próprio banco achou que não tinha nada demais porque tratou-se de uma paquera mal sucedida. Ou seja, isso é absolutamente estarrecedor que ocorre em pleno século XXI e não podemos admitir que isso seja considerado normal no Ministério Público do Trabalho. Paquera se faz na balada, não no ambiente de trabalho. Pois não, doutora? Aconteceu algo bem recente, para a senhora ver a desídia, o descaso, né, que o banco trata assuntos dessa natureza. A vítima, ela recebeu um e-mail interno do banco pedindo para auxiliar no fornecimento de uma certidão de que nada constava contra o assediador, contra o seu próprio assediador. E ela, mais uma vez, teve que, numa missiva por e-mail, dizer que ela estava impedida de atuar em qualquer coisa que tivesse atrelada a ele. Então, é um desrespeito, é um descaso. Sim, realmente é uma situação inadmissível e está totalmente encaixada nas questões de machismo estrutural e que não pode, uma instituição como o Ministério Público do Trabalho, obviamente, não pode admitir. Então, o processo seguirá, doutora. Maravilha, muito obrigada a todos e todas. Obrigada. Então, vamos continuar com a nossa sessão. Eu esqueci de falar primeiro que nós vamos retirar alguns processos de pauta. Processo número 9 é retirado de pauta a pedido da relatora, NF 1622, de 2022, da 8ª Região. O processo número 36 da pauta também é retirado a pedido do relator, que é a NF 208, de 2023, da 12ª Região. E o processo número 56, também retirado de pauta, a NF 869, 2023, da 2ª Região. Todos anotados pela secretaria? Então, vamos aqui seguir a nossa pauta. Então, de início, processos de minha relatoria, processo número 1 da pauta, IC 187, de 2011, da 4ª Região. É possível desvirtuamento de contratos de prestação de serviços, indústria calçadista, manifestação da Conafret que se adota como razões de decidir, matéria afeta o GT Facções, necessidade de prosseguimento das investigações, razão pela qual eu voto pela não homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 2 da pauta, NF 579, de 2022, da 1ª Região, também pela não homologação, assédio moral, atribuição do MPT independentemente do regime jurídico adotado, entendimento consolidado da CCR e do CNMP, meio ambiente do trabalho, meta prioritária, necessidade de se colher um mínimo de elementos para verificar a ocorrência de assédio moral organizacional, confirmando-se ou não a atribuição do MPT para apurar as circunstâncias e buscar eventual adequação de conduta do apontado assediador, em resguardo às condições de saúde e segurança dos trabalhadores atingidos. Promoção de indeferimento, portanto, que eu voto pela não homologação. Doutora Daniela? Acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 3 da pauta, IC 370, de 2022, da 2ª Região. Na homologação, não concessão de férias, existência de repercussão social, hipótese que pode impactar negativamente o meio ambiente do trabalho, à medida que desrespeita a necessidade da pausa para o refazimento da saúde do trabalhador, colocando em risco a sua integridade física e mental. Indeferimento foi baseado em documentos que não se prestam a comprovar a regularidade na concessão do benefício, necessidade de apresentação dos avisos de férias emitidos, conforme requisição ministerial anterior, e possibilidade, se assim for o caso, de oitiva dos empregados. Necessidade, portanto, de prosseguimento do feito, razão pela qual eu voto pela não homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 4 da pauta, IC 193, de 2022, da 4ª Região, desvirtuamento de pessoa jurídica, pejotização de médicos, legitimidade do MPT para a defesa da ordem jurídica que independe da qualificação profissional dos trabalhadores ou de serem considerados hipersuficientes. Indícios concretos da ocorrência de fraude generalizada no caso concreto, diligências insuficientes, arquivamento, que eu voto pela não proposição, perdão, pela sua não homologação. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Com a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora.
O processo 5 já foi julgado. Processo 6 da pauta, IC 1424, de 2022, da 13ª Região. Meio Ambiente e Trabalho, assédio moral eleitoral na administração pública, tema prioritário. Arquivamento com base em prova unilateral do inquirido, necessidade de mais diligências investigatórias. Voto pela não homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela. Nesse caso da Tavene, eu homologaria o arquivamento com base nas informações da promoção de arquivamento, entendendo também que a investigação, nesse momento, é muito difícil de se proceder. Então, por esse motivo, eu homologaria. Doutor Marcelo? Eu vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar a divergência. Então, por maioria, vencida a relatora, fica homologada a proposição de arquivamento. Redatora designada, doutora Daniela. Processo número 7 da pauta, PP 1503, de 2022, da 19ª Região. Eu voto pela homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora, e peço à secretaria para devolver esse processo para o meu gabinete, porque eu fiz aqui uma adequação de voto. Agora, recursos. Processo número 8 da pauta, IC 498, de 2021, da 15ª Região. Recurso administrativo, suposta violação ao princípio da isonomia em relação à pontuação de docentes da rede de educação infantil municipal, interesse individual, matéria judicializada, ausência de utilidade ou necessidade de procedimento investigatório. Então, eu não dou provimento ao recurso e voto pela homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho, relator. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. O 9 foi retirado de pauta. O 10, NF 4158, de 2022, da 15ª Região. É um recurso, desmembramento de notícia de fato, Departamento de Estradas de Rodagem, abuso de poder em relação aos empregados terceirizados, ausência de fiscalização dos contratos de trabalho dos terceirizados, indeferimento, temas acessórios aos fatos já analisados em outro procedimento, que culminaram na assinatura de TAC, encerramento do contrato de prestação de serviço, cessação das irregularidades narradas. Eu voto, então, pelo não provimento do recurso e pela homologação da proposição de indeferimento liminar. Doutora Daniela? Acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 11 da pauta, PP 341, de 2022, da 15ª Região. Assédio moral na administração pública, elementos de informação colhidos ao longo do procedimento que não determinam o prosseguimento da tarefa persecutória, depoimentos de testemunhas que negam a prática de assédio moral, ausência de indícios concretos de que haja uma cultura institucional abusiva que comprometa a rigidez do meio ambiente de trabalho como um todo. Conheço do recurso, voto pelo seu não provimento e, portanto, pela homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 12 da pauta, NF 1535, de 2022, da 17ª Região. Recurso, trabalho aquaviário, excesso de jornada, impacto na saúde e segurança dos trabalhadores, direito fundamental indisponível, meta prioritária do MPT, enunciado número 28 da CCR, legitimidade concorrente do sindicato profissional, que não afasta a necessidade de atuação do MPT. Conheço do recurso, voto pelo seu provimento e, consequentemente, pela não homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Com a relatora. Doutor Marcelo? Com a relatora. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 13 da pauta, NF 1779, de 2022, da 17ª Região, recurso administrativo, denúncia de mudança na regra de assiduidade para os novos trabalhadores portuários cadastrados, de acordo com cláusula coletiva, exigência que não se demonstra ilegal, prestigiando-se os trabalhadores de atividade portuária exclusiva e, consequentemente, a segurança do labor, matéria já analisada na NF 925, de 2022, da 17ª Região, arquivada e cujo arquivamento foi homologado pela CCR, acolhendo a sugestão da CONATPA, determina-se a instauração de pedido de mediação para tratar da garantia de renda mínima dos portuários cadastrados junto aos sindicatos denunciados, caso ainda não tenha sido instaurado. Conheço do recurso, portanto, e não dou provimento
e proponho a homologação da proposição de indeferimento, tudo com base nos termos da manifestação circunstanciada da CONATPA. Doutora Daniela? Eu acompanho a relatora e sugiro publicação. Doutor Marcelo? Também acompanho com inclusive a sugestão de publicação. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora e com separado para publicação no boletim da CCR, por favor. Processo número 14 da pauta, NF 168 de 2023 da 7ª Região, recurso administrativo, indeferimento liminar, não pagamento de horas extras, tema de natureza patrimonial, lesões a bens jurídicos que não se enquadram nas hipóteses de atuação necessária do MPT, legitimidade concorrente do ente sindical, fatos já analisados na NF 2200 de 2022 da 7ª Região, cuja decisão de arquivamento foi homologada por essa 3ª subcâmara. Conheço do recurso, nego provimento e proponho a homologação da proposição de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora, são 2 homologações com destaque, que eu vou apregoar conjuntamente, porque são idênticas. Processo número 15 da pauta, IC 942, de 2022, da 16ª Região, e o 16 da pauta, PP 964, de 2022, também da 16ª Região. Trata-se do piso nacional da categoria dos profissionais de enfermagem, que votamos já a decisão dessa subcâmara consolidada pela homologação da proposição de arquivamento, sugerindo que seja encaminhado ao NUPIA local. Doutora Daniela? Acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Esse aqui, o meu próximo, é uma conversão em diligência, mas como é um processo que sofreu vários percalços na sua tramitação, eu achei melhor eu trazer para ser uma decisão colegiada. É a CP 76, de 2008, da 11ª Região. Conversão em diligência, declínio de atribuição, carta precatória instaurada para acompanhamento de TAC, firmado com ente público municipal, longo tempo transcorrido entre a remessa dos autos e a sua efetiva conclusão ao órgão revisional, expediente que ficou parado na origem por mais de 6 anos, aparente inconsistência no sistema do MPT digital, necessidade de saneamento do procedimento para que seja apurada a situação de fato na atualidade, determinação de expedição de ofício à comissão de gestão do MPT digital para fins de identificação e devida regularização da inconsistência apresentada na origem. Como voto, doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. O que tudo indica foi realmente uma falha do MPT digital, mas a gente não pode mandar homologar, referendar um declínio de atribuição. Ficou 6 anos aqui parado, né? Um procedimento de 2008, né? Então, 15 anos. Sem ter um mínimo de checagem da situação de fato agora, né? Independentemente do que aconteceu aqui. E, por incrível que pareça, esse processo ainda ficou escondido no meu gabinete um tempão, ainda por uns 5 meses, quando ele veio para mim. Também o sistema parecia que eu tinha um processo mais concluso que eu não via, e até a gente identificar também demorou um pouco, porque ele estava oculto. Então, foram 2 inconsistências seguidas, assim. Uma, inclusive, comigo, já distribuído comigo, e que ficou 5 meses escondido, oculto no sistema para a gente. Então, é importante também que a comissão do MPT digital tenha ciência para sanar, né, essa possibilidade. Acho que era porque era carta precatória, né, eles não estavam preparados, o sistema não estava preparado para isso, mas é possível, né, que uma carta precatória venha para cá, então tem que ter essa previsão. Processo número 18 da pauta, IC 298, de 2021, da 5ª Região, trabalho no sistema prisional, declínio de atribuição em favor do MPE, segundo parecer da CONAP, nos autos da NF 84, 2022, da 3ª Região, que se adota como razões de decidir necessidade de atuação articulada com o Ministério Público Estadual por intermédio da CONAP regional, um declínio, então, que voto pelo seu referendo com destaque. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 19 da pauta, NF 17, de 2023, da 1ª Região. Declínio de atribuição também referendado com destaque. Divergência de entendimento entre órgão do MPT e órgão do MPF.
denúncia de irregularidades na aprovação do calendário de pagamento do abono salarial pelo CODEFAT, inexistência de infração de natureza trabalhista, ausência de atribuição do parquet laboral, alteração promovida pela ACO 843, competência do CNMP para julgamento do conflito negativo de atribuições instaurado. Doutora Daniela? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Também acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, então ficam esgotados os votos de minha relatoria. Passemos aos votos de relatoria da doutora Daniela Varandas. Processo número 20 da pauta, NF 295, de 2023, a segunda região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. O voto é uma proposta de não homologação, arquivamento prematuro, existência de repercussão social, potencial fraude em escritório de advocacia, desvirtuamento da condição de sócio, meta prioritária do MPT. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 21 da pauta, NF 597, de 2023, a primeira região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Recurso, declínio de atribuição, irregularidades administrativas afetas ao processo seletivo e realização do contrato de recenseadora do IBGE, contratada por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ausência de atribuição do MPT em decorrência da caracterização do regime jurídico administrativo. Recurso conhecido e não provido, declínio de atribuição que se referenda. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 22 da pauta, PP 252 de 2023, da terceira região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Recurso administrativo, assédio moral e sexual. Suposta vítima nega os fatos imputados ao denunciado. Denunciante afirma que seu nome foi utilizado indevidamente por terceiro para deflagrar a notícia de fato. Denunciante e denunciado requerem a quebra do sigilo para elucidação dos fatos e identificação do real denunciante. Possibilidade de repercussão penal com a tipificação dos crimes de denunciação caluniosa e falsa identidade. Expedição de ofício ao MPE Minas para adoção das providências cabíveis. Levantamento do sigilo que se defere. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso e, em análise revisional, propõe a homologação do arquivamento por seus próprios fundamentos. Doutor Marcelo? Com a relatora. Eu também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Acha interessante esse para publicação? Eu acho que é um caso muito específico. Muito específico. Muito. Então, tá bom. Seguindo na nossa pauta, processo número 23, NF 500, de 2023, da quarta região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Recurso em deferimento liminar, elementos nos autos que comprovam o cumprimento de reserva de cotas para pessoas com deficiência, sobretudo pela análise dos editais pretéritos de concursos públicos realizados. Denúncia de assédio moral em razão de penalidade impingindo à recorrente. Conduta regular da inquirida que não caracteriza assédio moral organizacional. Situação que se restringe ao âmbito individual da recorrente. Recurso conhecido e não provido, em deferimento que se homologa. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 24 da pauta, NF 125, de 2023, da 10ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Recurso administrativo, declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, suposta ausência de banca de heteroidentificação para cotistas candidatos a determinados cargos efetivados pelo certame. Fatos relacionados à eventual nulidade de processo seletivo promovido pelo Senado Federal. Tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 992, não atuação do MPT, não provimento do recurso aviado e declínio que se referenda. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 25 da pauta, NF 654, de 2023, da 15ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Recurso administrativo, vale transporte, denúncia que relata o intuito da inquirida em se abster do pagamento em pecúnia do benefício, passando a pagar na forma de cartão de ônibus, sem qualquer consulta prévia aos empregados. Ausência de repercussão social em decorrência do
universo reduzido de potenciais lesados, tema típico a ser objeto de negociação coletiva, cujas tratativas já foram iniciadas, conforme informado pelo ente sindical nos autos. Não atuação do MPT, recurso conhecido e não provido. Indeferimento liminar que se homologa. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Aqui também temos 2 idênticos, que são 2 homologações com destaque idênticas. Faço o pregão de ambas. Processo número 26 da pauta, PP 4617 de 2022, a segunda região, e o 27 da pauta, IC 449 de 2022, da 13ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Ambos os processos tratam do piso nacional de profissional de enfermagem, entendimento da 3ª subcâmara, no sentido de homologar o arquivamento com destaque. Então, doutor Marcelo? Com a relatora. Por unanimidade, eu também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 28 da pauta, NF 21, de 2023, da 5ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Denúncia de assédio moral em desfavor de membro do Ministério Público Estadual. Carreiras jurídicas específicas com regimes jurídicos próprios. Estrutura orgânica que já prevê mecanismos inerentes ao controle. Função que compete à Corregedoria do Ministério Público do Estado e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Indeferimento que se homologa com destaque. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 29 da pauta, NF 73, de 2023, da 1ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Assédio moral na administração pública, regime estatutário, atribuição do MPT, meio ambiente laboral, incidência do verbete 736 do STF, contornos da denúncia que sugerem um aspecto organizacional e coletivo do assédio relatado, declínio de atribuição que não se referenda. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 30 da pauta, NF 12, de 2023, da 5ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Referendo do declínio de atribuição quanto ao tema atraso ou mora quanto mais no pagamento dos salários, em razão da constatação do regime jurídico estatutário a reger o servidor público em questão. E não referendo do declínio de atribuição quanto ao tema violência ou assédio psicológico. Questão atinente ao meio ambiente laboral, atribuição do MPT, independentemente do regime jurídico de trabalho. Contexto fático de natureza individual, ausência de indícios de a prática de assédio moral organizacional, desnecessidade da intervenção qualificada do MPT, arquivamento que se homologa de ofício. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 31 da pauta, NF 40, de 2023, da 9ª região. Com a palavra a relatora, a doutora Daniela. Labor realizado por trabalhador em gozo de seguro-desemprego. A potencial natureza criminal da conduta não afasta a transgressão de natureza trabalhista, atribuição do MPT. Todavia, homologa-se o indeferimento liminar de instauração do inquérito, pois é a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, órgão... Agora acho que mudou, né? Nós temos que alterar. Do Ministério do Trabalho. Agora é do Ministério do Trabalho. Órgão do fiscalizador do Programa de Seguro-Desemprego, mostra-se mais vocacionada a combater possível fraude ao referido programa. Então, pela expedição de ofício ao MPF e à CIT para a ciência dos fatos noticiados e providências cabíveis. Doutor Marcelo? Com a relatora. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Então, esgotados os processos de relatoria da doutora Daniela, passamos aos processos de relatoria do doutor Marcelo. Processo número 32 da pauta, NF 4619, de 2022, da 1ª região. Com a palavra a relatora, doutor Marcelo. Recurso, não provimento, arquivamento, relato de fraude na constituição de ONG, inadimplemento da remuneração pela função de diretoria, temores acerca de fraudes atuais ou futuras, interesse de natureza patrimonial, individual e disponível. O tema não se inclui dentre as hipóteses de atuação necessária do MPT, possibilidade de judicialização das matérias pela recorrente. Doutora Daniela? Eu acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 33 da pauta, NF 3446, de 2022, a 2ª região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo.
Recurso inexistente, chamamento de feito à ordem, manifestação de terceiro estranho ao feito, não cabível como recurso, homologação de promoção de arquivamento, ausência de interesse público e repercussão social, destaque quanto à fundamentação dotada, ofício à OAB de São Paulo para averiguação das irregularidades apontadas. Doutora Daniela? Eu acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 34 da pauta, PP 1818, de 2022, da 4ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Recurso administrativo em face de arquivamento de procedimento preparatório, apelo conhecido e no mérito não provido. Supostas irregularidades no registro e no controle da jornada de trabalho, pagamento de salários, concessão de intervalo inter e intra-jornada e férias, seguro-desemprego, não constatados elementos probatórios mínimos que justifiquem a atuação do MPT, ausência de repercussão social relevante, enunciados números 22, 28, 29 e 30, todos da CCR. Doutora Daniela? Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 35 da pauta, NF 2150, de 2022, da 9ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Recurso administrativo em face de arquivamento de notícia de fato, suposta discriminação aos empregados PCDs na concessão do regime de teletrabalho, cuja prioridade decorre do artigo 75F da CLT. Após diligências, foram apresentadas provas pelo investigado, as quais demonstram regularidade na conduta, apelo conhecido e no mérito não provido, arquivamento que se homologa. Doutora Daniela? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. O 36 foi retirado de pauta, certo? Isso. Então, 37 é a NF 126, de 2023, da 17ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Recurso em declínio de atribuição, não provimento, base de cálculo do adicional de insalubridade, interesse de natureza patrimonial e individual, ausência de indícios de lesão de âmbito coletivo, o tema não se inclui dentre as hipóteses de atuação necessária do MPT, declínio não referendado. Doutora Daniela? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 38 da pauta, NF 1895, de 2022, da 9ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Denúncia da CONATPA contra embarcação estrangeira após ofício da ANTAC, em cumprimento ao acordo de cooperação técnica do MPT-ANTAC. Monitoramento das condições de trabalho em embarcações de categoria de performance de risco, conforme classificação de protocolos internacionais. Porém, é oficiado pela administração portuária que o navio deixou o território nacional, não sendo mais localizado no porto de Antonina, Paraná. Inviabilidade de fiscalização, arquivamento homologado nos termos do parecer circunstanciado da CONATPA. Doutora Daniela? Eu acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 39 da pauta, IC 512, de 2022, da 11ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Declínio de atribuição, pejotização de profissionais de saúde variados via chamamento público, credenciamento. Administração Pública Municipal, Regime Jurídico Administrativo ou Estatutário, enunciado CCR-MPT número 21, orientação CONAP 01, declínio não referendado. Doutora Daniela? Eu acompanho. Eu também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Aqui tem sugestão para publicação. Eu sugeri, né? Foi. Ah, sim. Eu também sou de acordo. Eu fiquei na dúvida agora, lendo a ementa, se eles conseguiriam... Acho que sim. Acho que sim, pelo menos chama atenção para o voto. Depois, né? entra no teor do voto. Então, eu peço a... Tudo bem com a publicação, não? Tudo doutor bem. Marcelo? Peço à secretaria para separar para publicação no boletim da CCR. Processo número 40 da pauta, NF 24, de 2023, da 5ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Declínio de atribuição em favor do Ministério Estadual, Meio Ambiente do Trabalho, meta prioritária, regime estatutário de caráter jurídico-administrativo. Atribuição do MPT para atuar em controvérsias relativas ao meio ambiente do trabalho, independentemente do vínculo jurídico ao qual estão submetidos os afetados. Inteligência da súmula número 736 do Supremo Tribunal Federal, orientações 6 e 7 da CONAP. No entanto, sobressai a natureza estritamente patrimonial e individual, uma vez que a denúncia impugna a não percepção de adicional de insalubridade, declínio não referendado, arquivamento homologado por outros fundamentos.
Doutora Daniela? Eu acompanho o voto, eu apenas faria a sugestão de que constasse na ementa, não sei se no próprio voto, mas na ementa principalmente, para não caracterizar decisões contraditórias com esse tema, esse aspecto de que a denúncia se refere a sobressai a natureza estritamente patrimonial, não havendo nenhuma menção a meio ambiente de trabalho, alguma coisa que ficasse mais claro, porque o fundamento, muitas vezes, da gente não homologar é justamente porque essa questão de ser patrimonial ou não o simples adicional de salubridade. Certo. Eu peço à secretaria que me devolva e faça esse acréscimo na ementa. Eu até esse caso é um caso de uma fisioterapeuta que ela vai a domicílio, né? É a discussão da percepção do adicional de salubridade em virtude da própria atividade, não tanto do meio ambiente que ela de trabalho. Né? Mas aí eu faço esse acréscimo na ementa, peço à secretaria para devolver. Para evitar que haja uma distorção. Que são decisões contraditórias. Porque no conteúdo do voto já fica bem explícito isso, mas aí eu faço esse acréscimo na ementa. Isso. Eu acompanho por unanimidade nos termos do voto do relator e já vai ser devolvido ao seu gabinete para adequação da ementa. Processo número 41 da pauta, NF 19 de 2023, da 15ª Região. Com a palavra o relator, doutor Marcelo. Declínio de atribuição referendado sem ressalvas quanto aos temas 4.04, improbidade administrativa, 9.402, jornada de trabalho. Legitimidade do MPT para atuar em demandas em que se denunciem elementos que prejudicam a saúde, higiene e segurança do trabalho na administração pública, mesmo quando adotado regime jurídico castrense. Meta prioritária do MPT. Orientações número 7 da CONAP e CODEMAT. Súmula 736 do Supremo Tribunal Federal, declínio não referendado relativamente ao tema 1.03.04, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Doutora Daniela? Eu acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 42 da pauta, PP 238 de 2022, da 1ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Arquivamento, violência ou assédio psicológico, professor municipal, prova testemunhal extensa e contrária à denúncia, declínio de atribuição, atraso ou mora quanto mais no pagamento de salário, declínio de atribuição com base no regime estatutário imposto aos servidores deste município, referindo com destaque manutenção da atribuição do MPT quando a denúncia tratar de descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, ainda que pela administração pública. Doutora Daniela? Eu acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 43 da pauta, NF 92 de 2023, da 1ª Região. Com a palavra, relator, doutor Marcelo. Declínio de atribuição, alteração temporária e excepcional da escala de trabalho da Guarda Municipal, Decreto Rio, número 51.923, de 8 de janeiro de 2023, regime jurídico administrativo, referindo com destaque a atribuição do MPT quando a denúncia tratar, dentre outros termos, de descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho, independentemente do vínculo estatutário. Doutora Daniela? Eu acompanho. Nesse caso, só para registrar, era um caso excepcional, em virtude dos 8 de janeiro, era uma discussão que se tratava muito mais do pagamento das horas extraordinárias do que a alteração de jornada em si. Perfeito. Doutora Daniela já votou acompanha, eu também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 44 da pauta, NF 73, de 2023, da 15ª Região. Com a palavra, relator doutor Marcelo. Declínio de atribuição, denúncia não especificada sobre diferença salarial no funcionamento municipal, declínio de atribuição com base no regime estatutário imposto aos servidores deste município, referendo com destaque. Doutora Daniela? Acompanho. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Esgotados os processos de relatoria do doutor Marcelo, passemos ao processo de relatoria do doutor Ricardo Ballarini. Processo número 45. Eu não voto. Processo número 45 da pauta, IC 1992 de 2019, da 10ª Região. Eu não voto. Então, vamos lá. Com a palavra, relator, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Embargos de declaração, não cabimento, recebido como pedido de reconsideração. Tempestividade do recurso anterior não conhecido.
Razões já analisadas na homologação. Pretensão recursal que extrapola o objeto da investigação. Existência de outra investigação em andamento sobre idênticos fatos que recorrente requer sejam apurados. Ação coletiva ajuizada pelo sindicato profissional versando sobre o mesmo assunto. Ratificação da homologação de arquivamento. Doutora Daniela? Eu acompanho o relator. Doutor Marcelo? Também acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Agora temos alguns processos de relatoria do doutor Augusto, que o doutor Ricardo Ballarini atuará como relator ad hoc, certo? E doutora Daniela não vota. Votamos doutor Marcelo e eu. Processo número 46 da pauta, IC 406, de 2020, da 15ª Região. Com a palavra, relatora ad hoc, doutor Ricardo. Terceiro arquivamento, punição de servidores que exercem funções sindicais por conceder entrevistas verbalizando críticas à atuação do hospital empregador em face da pandemia de Covid-19. Violação à liberdade de livre expressão e opinião, corolária da liberdade sindical. Realização de diligências instrutórias que não comprovaram a prática, relação conflituosa entre a entidade sindical e a entidade autárquica inquirida. Procedimento investigatório como procedimento inadequado para a solução das questões apontadas na peça recursal. Possibilidade de requerimento de procedimento de mediação para restabelecimento do diálogo social, recurso conhecido e não provido, arquivamento que se homologa por seus próprios fundamentos. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 47 da pauta, IC 189, de 2021, da 13ª Região. Com a palavra, relatora ad hoc, doutor Ricardo. Recurso administrativo, trabalho na administração pública, denúncia relata possível assédio moral, tendo como vítima servidor público municipal. Atribuição do MPT para processar e investigar os fatos trazidos no bojo da peça de representação. Não comprovação de assédio moral praticado pela administração pública, conforme conclusão do órgão ministerial de origem. Recurso conhecido e não provido, homologo a proposta de arquivamento. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 48, IC 309, de 2022, da 1ª Região. Com a palavra, relator ad hoc, doutor Ricardo. Recurso administrativo, contrato administrativo de prestação de serviços terceirização. Tomador de serviços, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Documentação que demonstra a regularidade do contrato administrativo. Inexistência de suporte material na via recursal, apto à desconstituição dos fatos e documentos apresentados pelo Parquê Estadual. Recurso conhecido e não provido, promoção de arquivamento que se homologa. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 49 da pauta, NF 646, de 2022, da 3ª Região. Com a palavra, relator ad hoc, doutor Ricardo. Recurso administrativo, representação apresentada por entidade sindical em face de empresa de segurança e vigilância. Atuação primária e preferencial da entidade sindical. Inteligência da orientação 12 da CONALES, subsidiariedade do Ministério Público do Trabalho na tutela dos interesses coletivos da categoria. Recurso conhecido e não provido, indeferimento de instauração de procedimento investigatório no âmbito do MPT que se homologa. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 50 da pauta, NF 746, de 2022, da 23ª Região. Com a palavra, relator ad hoc, doutor Ricardo. Recurso administrativo, trabalho na administração pública indireta federal. Centralidade fática em avaliações de desempenho e processo de aposentadoria da parte noticiante. Ilegitimidade do MPT para controle do mérito dos atos administrativos indiciados. Inexistência de suporte probatório que indique a prática de assédio moral no âmbito da administração pública. Investigação em inquérito civil arquivado e homologado pela 3ª Subcâmara da CCR, sobre a mesma temática. Recurso conhecido e não provido, proposta de arquivamento que se homologa. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 51 da pauta, IC 1184 de 2021, da 1ª Região. Com a palavra, relator ad hoc, doutor Ricardo. Notícia de fato referente à ausência de pagamento de salários de empregados da empresa inquirida no bojo de contratos administrativos com o Estado do Rio de Janeiro. Encerramento dos contratos durante a tramitação do feito. Consolidação de eventuais danos laborais no tempo. Atuação
primeira da entidade sindical representativa da categoria. MPT com ausência de capacidade efetiva da entidade sindical. Empresa em recuperação judicial, necessidade de observância do plano de recuperação judicial pelo Poder Judiciário Estadual, com acompanhamento por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Homologação com destaque. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 52 da pauta, IC 358 de 2021, da 21ª Região. Com a palavra o relator ad hoc, doutor Ricardo. Inquérito civil instaurado após decisão de não homologação de indeferimento liminar de representação, instrução do feito pela origem. Verificação de ajuizamento superveniente de ação pelos noticiantes. Arquivamento pelo órgão ministerial com fundamento na existência de ação, versando sobre o objeto do inquérito civil, decisão que se homologa. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 53 da pauta, NF 310, de 2022, da 2ª Região. Com a palavra o relator ad hoc, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Notificação do sindicato noticiante com informação de razões de indeferimento de instauração de procedimento investigatório. Pedido de vistas deferido após o transcurso do prazo recursal. Possibilidade de apresentação de recurso administrativo independente do deferimento, não devolução do prazo recursal, não apresentação da peça recursal pelo noticiante. Inexistência de prejuízo. Continuidade das investigações e inquérito civil em tramitação versando sobre objeto convergente ao da presente representação. Indeferimento de instauração de procedimento investigatório que se homologa. Doutor Marcelo? Com o relator. Também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Processo número 54 da pauta, NF 552, de 2022, da 15ª Região. Obrigado, presidente. Pedido de reconsideração em face de decisão desta terceira subcâmara de coordenação e revisão do MPT, que deu provimento ao recurso da parte noticiante e, consequentemente, não homologou promoção de indeferimento de instauração de procedimento investigatório. Não conhecimento do pedido de reconsideração, apresentação de fundamentação diversa da empregada na decisão indeferitória. Análise em sede revisional, existência de ação civil pública ajuizada pelo MPT em face da noticiada, versando sobre os mesmos fatos objeto da presente representação. Inovação de fundamentação com notificação das partes interessadas para a manifestação. Observância da ampla publicidade e das garantias procedimentais. Nova manifestação da parte noticiante informando continuidade da conduta assediadora com aspectos de retaliação. Direito individual que deve ser, nesse aspecto, tutelado pelo próprio trabalhador ou pela entidade sindical da categoria profissional. Possibilidade de reapreciação do caso em sede revisional com fundamento no princípio da economia processual e eficiência. Homologação da promoção de indeferimento de instauração de procedimento investigatório no âmbito do MPT com destaque. Doutor Marcelo, eu fiquei aqui com dúvida se não era o caso de não conhecimento, já que tem... Mas a minha única dúvida era em relação a isso também, em relação ao enunciado 8, por existir Sim. duplicidade, Sim. mas ele teria que trazer de qualquer forma, porque já havia uma decisão Sim. colegiada, mas a aplicação do enunciado 8 para encaminhamento até o titular, Sim. para que analisasse, inclusive, eventual, se existe essa identidade, Sim. no caso. Eu também vou acompanhar Vossa Excelência na divergência, e aí a gente deixa o relator convencido, já que ele não está aqui, né? É ad hoc. E aí a gente não conhece. Na verdade, é a primeira parte, ok. Não Sim. se reconhece pedido de reconsideração, como está aqui. Só que na hora que vem um novo fundamento, então vai se apreciar esse novo fundamento, e aí a gente aplica o enunciado 8. Certo. O enunciado 8. Fica bem assim? Acho que fica, não? Acho que sim. Então, pronto. Eu fico como redatora designada. Então, por maioria, vencido o relator, não é conhecida, assim, não é a primeira parte do voto do relator, ok, de não conhecer do pedido de reconsideração, mas ele vai analisar a nova fundamentação. Então, com base na nova fundamentação, que é a existência já de investigação repetida, a gente vai aplicar o enunciado 8. Então, por maioria, fica assim decidido. Com encaminhamento para o... E o encaminhamento, sim, isso eu faço automático. O encaminhamento para o órgão oficiante, nessa para análise. Né? Doutora Daniela.
Alguma observação? Não, é uma situação diferente, né? Eu estou aqui raciocinando, seria não conhecimento, é um pedido de reconsideração, né? É que assim, Já na foi verdade, o colocado. pedido de reconsideração... Que ela traz novos fundamentos. Oi? Ele mesmo fala que no pedido de reconsideração ele traz novos fundamentos. Exatamente. Então, que é ele essa não duplicidade. conheceu do pedido de reconsideração, porque o pedido de Não reconsideração tá. é por erro material. Ah, tá. Então, ele não encaixou como erro material. Mas como trouxe um novo fundamento... Que seria investigação repetida. Exatamente. Aí ele apreciou a investigação repetida. O novo fundamento como complemento do arquivamento Anterior. original, entendeu? E aqui, no caso, ele está homologando. Ele está homologando... Só que não é o caso da gente Não é o- homologar, é não. o caso de encaminhar para quem investigação, tem para que o membro oficiante veja se é entenda isso se é a mesmo. mesma Por isso investigação que ou vota-se não. pelo não conhecimento e encaminhamento. Isso. Eu acho que está certo. É isso eu mesmo. também Com base no fiquei aqui na enunciado oito. dúvida, É. mas eu também acho. Coisa Então. diferente, Mas acho tem que ser uma decisão colegiada por já ter havido já teve Exatamente. uma decisão. Exatamente. Então, eu fico como redatora designada, que eu faço isso bem chuto. Já está proclamado o resultado adequadamente? Pronto. Processo número 55 da pauta, NF 490 de 2022, da 9ª Região. Com a palavra, o relator ad hoc, doutor Ricardo. Representação apresentada em desfavor do IBGE em Londrina. Fatos relacionados ao trabalho exercido por recenseadores. Exposição de trabalhadores a intempéries e narrativa de conduta que pode configurar assédio moral. Atribuição do MPT, necessidade de aprofundamento da natureza jurídica da relação de trabalho dos recenseadores. Prematuridade da decisão do órgão ministerial de origem, declínio de atribuição que não se referenda. Doutor Marcelo, com o relator. também acompanho, por unanimidade. Eu só tive dúvida aqui a respeito do aprofundamento na natureza da relação jurídica do trabalho dos licenciadores. O objeto vai ser esse ou vai ser o meio ambiente? Porque nós decidimos hoje um caso na minha relatoria exatamente de recenseadores do IBGE, onde a gente fez o declínio porque eram questões relacionadas não a aspectos de meio ambiente. E nós entendemos que a relação jurídica era administrativa e declinamos. A minha dúvida é se vai retornar para analisar a relação jurídica. Tem que ler Não, o voto. mas, Eu eu acho acho que que a ementa tem que ser ajustada. Ele teria que primeiro ver qual o vínculo para decidir se declina ou não. Então, eu vou retirar de pauta esse Não aqui. é? Acho melhor E até retirar porque esse a de gente pauta. hoje mesmo decidiu um outro de IBGE. Não, porque é uma alteração muito grande no voto. Mas é porque ele traz a discussão do assédio moral. Aí vai, no meu entender, era no sentido do assédio moral organizacional. Agora, quando coloca aqui para eu acho que o ajuste na ementa, realmente. Fundamento da natureza jurídica da relação. Só sendo no voto, aqui consta, ademais, há necessidade de se aprofundar a natureza de relação de trabalho prestada para entidade integrante da administração pública indireta federal, maiormente no que tange a forma como se dá a contraprestação pelo trabalho. Está no voto. Mais um motivo para a gente retirar de pauta. Porque aí ele mesmo Sim, analisa, né, exatamente, quando voltar. exatamente. Então, esse fica retirado de pauta a pedido da coordenação Melhor. da terceira CCR. Pronto, se é possível. Mais tranquilo, porque ele poderia sanar aqui rapidamente, mas a gente não pode fazer isso no seu lugar. E, então, estão esgotadas os processos pautados. Nesta assentada também foram julgados 972 outros procedimentos, seja com homologação padrão ou declínio referendado padrão. E, doutora Daniela, alguma ponderação? Não, alguma nenhuma. observação? Doutor Marcelo? Também nenhuma observação. Doutor Ricardo? Nenhuma, presidente. Secretaria da CCR, faltou alguma coisa? Pessoal de gabinetes, alguma coisa? Então, damos por encerrada a sessão. Agradeço a todos, todas e todes. E faço uma saudação a todos os meus colegas, doutora Daniela, doutor Marcelo, doutor Ricardo, servidores e servidoras de secretaria e gabinetes. Faço uma saudação ao pessoal da TI, que não fiz no começo, fica dupla já, pelo começo e pelo fim. Faço também uma saudação a todas as pessoas que acompanharam a transmissão desta sessão e declaro encerrada a 59ª sessão ordinária da 3ª Subcâmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Excelente tarde a todos, todas e todes.